sobre o Laplaciano. Então isso aqui vai ficar 1 sobre Laplaciano mais π ao quadrado, vai ficar Laplaciano ao quadrado menos Laplaciano ao quadrado menos π ao quadrado. Isso aqui cancela com isso aqui, né? Então isso aqui vai ficar menos π, se for menos π ao quadrado, né? Menos π ao quadrado. Eu vou colocar assim. Então talvez até seja melhor deixar assim. Vou explicar por quê. Porque a gente é sempre melhor trabalhar com essas funções que tem só o Laplaciano. Multiplicar no denominador fica muito. Então esse termo aqui ficou assim, ó, menos 1 sobre Laplaciano. Vamos deixar assim, ó, esse termo aqui. Vou explicar por que é mais conveniente. Depois vai ficar mais claro. Mais π ao quadrado. E aí, porque é mais fácil achar a função de Green? Isso, porque essas funções de Green já são até conhecidas e tabeladas. Aí a mesma coisa vai acontecer aqui. Menos 1 sobre aqui. 1 sobre Laplaciano. Menos 1 sobre Laplaciano mais π ao quadrado. Sobre J capa. Então, vocês estão observando, eu sei esse operador. Então, eu sei quem é o meu potencial vetor. O meu potencial vetor aí é isso aqui. Quem é aí? É M menos 1 e J. Então, eu aí ia pegar esse objeto aqui, ó. Então, basicamente, ó, quando eu pegar esse objeto aqui e atuar com a J, isso aqui vai dar. Pode pagar isso aqui. Então, isso aqui vai ser o nosso aí. Né? Vou atuar aqui no JJ. Né? Então, isso aqui então, aí é esse objeto todo atuando no JJ. Né? Vou dar um intervalo 10 para 6 mais ou menos. Então, esse aí aqui é só colocar esse operador atuando no JJ. Então, nós vamos ter o JJ aqui. Vamos ter o JJ aqui. Vamos ter o JJ aqui. JJ, né? Então, o meu aí vai ser menos 1 sobre Laplaciano mais π ao quadrado psi vetor E componente I. Depois eu vou ter esse termo aqui, menos 1 sobre Laplaciano, menos 1 sobre Laplaciano mais π ao quadrado, DI, DJ, sobre Laplaciano. E aí aqui nós vamos ter psi vetor E componente J. Vai ser a divergência desse objeto aqui, tá certo? E depois aqui nós vamos ter a mesma coisa que nós vamos produzir esse termo aqui, que vai ser menos 1 sobre aqui, sobre Laplaciano, menos 1 sobre Laplaciano mais π ao quadrado, epsilon I J capa DJ psi vetor E componente eu tenho que atuar com isso aqui, isso aqui tem que variedade da né? Exposto J capa. Então, vocês estão vendo, tem um índice I aqui solto, tem um índice I aqui solto, tem um índice I aqui solto, tem um índice I aqui solto. Então, essa equação está me dando quem é o AI. Então, eu sei quem é o AI em função do E. Se eu sei quem é o AI, o que eu tenho que fazer agora? Tirar o rotacional de A. Eu preciso colocar aqui nessa equação esse termo aqui. É trabalhoso. Está muito complicado. Um problema simplíssimo. Né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui quem é o meu B. O meu B é o rotacional de A. Coloco nessa equação, então, formalmente, o que eu tenho é uma equação totalmente escrita em função de E igual a essa aqui. Então, em princípio, essa equação aqui, eu consigo agora resolver. Eu tenho uma equação que tem divergente de E, tem esse termo aqui todo, que envolve E. Agora, só para você lembrar, o que é 1 sobre Laplaciano, como a gente escreve? 1 sobre Laplaciano ao quadrado, pensar em termos de função de Green. O que é 1 sobre Laplaciano ao quadrado? O que é 1 sobre
Laplaciano ao quadrado. 1 sobre Laplaciano ao quadrado, para nós, é isso aqui. Substituir isso aqui por menos 1 sobre 4π módulo de x menos x'. E 1 sobre Laplaciano ao quadrado mais π ao quadrado é menos 1 sobre 4π exponencial de menos π r sobre menos x sobre módulo de x menos x'. Aqui ao quadrado. Então, basicamente, o nosso π aqui ao quadrado, ele está aparecendo aqui, tem dimensão, isso aqui tem dimensão de comprimento menos 2, então o meu π ao quadrado tem dimensão de comprimento a menos 2, então o meu π tem dimensão de comprimento a menos 1. Então, comprimento a menos 1 vezes comprimento da dimensional. Então, as funções de Green, desse 1 sobre Laplaciano, é para ser entendido desse modo. Então, isso significa, né, que o meu campo aí, na coordenada x, ele vai ser esse objeto aqui, atuando aqui. Então, isso significa que eu tenho que ler desse, aquele primeiro termo, eu tenho que ler desse modo, menos integral de 3x' desse objeto aqui, menos 1 sobre 4π, então vai ficar aqui mais 1 sobre 4π, exponencial, menos π, módulo de x menos x' sobre módulo de x menos x', atuando em xi vetor e x' componente i. E assim vai. Então, tudo que é função de Green tem que ser entendido, tem que lembrar que a função de Green ela tem que ser entendida no sentido dessa expressão. Então, dessa maneira, a gente tem como resolver o campo de uma carga puntiforme. Então, a carga puntiforme estática, ela tem um campo magnético, nós acabamos de calcular, é só calcular o rotacional de A, que é, né? E tem um campo elétrico, ou seja, essa equação carrega o campo elétrico. Eu resolvo o campo elétrico, quem sabe o campo elétrico, quem sabe o campo magnético. Então o problema vamos dizer assim, é simples, né? Mas é algebricamente mais envolvido, não é um problema, não é um problema nada difícil, mas é só, vamos dizer, hoje truque tensorial, certo? Então eu só queria chamar a atenção disso em função da pergunta do Dória. Então, a gente tem uma carga estática, o campo magnético não pode ser zero, porque senão essa equação ficaria inconsistente, e o campo também daria zero, eu teria 0, 0 igual a ρ. Então, eu preciso ter um campo magnético não trivial, mesmo que a carga seja estática. Então, só para responder essa pergunta aí. Trata-se segundo o princípio que a gente se contradiz, né? O eletromagnetismo vai sempre além da carga elétrica, né? Ele começa com a carga elétrica, mas depois ele vai além. Eu acho que é a primeira lei, igual a mecânica, né? A mecânica ela vai muito além da força. Mecânica não é força, mas a gente começa falando mecânica através da força, aí vem com ação e reação, segundo o princípio de Newton, né? F igual a ma, F igual a dp dt. Depois você abstrai, depois você não fala mais de força, fala de interação. Então força é só uma primeira abordagem, é igual a carga é a primeira abordagem, é a abordagem que te leva ao eletromagnetismo, mas depois a carga ela abre um espaço para você falar de eletromagnetismo sem carga. A mesma coisa mecânica, você pode falar depois de eletromagnetismo sem força, você vai falar de interação, vai falar de potencial, você pode falar inclusive de interação à distância, então você não precisa mais ter aquela noção, a força como uma coisa material, como um objeto tocando no outro, ou força de atrito, ou força de tensão. Você abstrai da noção de força, você substitui força pelo conceito de potencial. Depois você abstrai do conceito de potencial, você vai falar de interação. Então eu acho que na mecânica é a mesma coisa, você começa com uma versão mais primária, depois você vai apurando a tua versão, né? Então eu acho que é a mesma coisa aqui no eletromagnetismo. O primeiro contato com o eletromagnetismo, quando você, até por uma questão de disciplina, de ensinar, você começa com aquela coisa da carga, a carga gera uma modificação no espaço, atrativo ou repulsiva, gera um campo, aí você introduz o conceito de campo elétrico, aí você vai apurando, depois você abre mão da carga, aí você fala, tem outras fontes do campo elétrico,
próprias equações de Maxwell, o campo magnético variando no tempo, também gera campo. Então não tem mais carga, tem campo gerando campo. Então eu acho que aí você vai apurando, né, à medida que você vai refinando, né, o teu conhecimento da teoria e os teus conceitos, você vai abrindo mão daquilo. Gravitação, né? Todo mundo, a gravitação é massa. Então, relatividade geral ensinou para a gente que isso é uma coisa muito primária. A gravitação não é massa. A gravitação é você ter um campo que é gerado por uma distribuição qualquer de energia e momento. Por acaso, a energia pode ser massa, mas a energia é algo que transcende a massa, né? Você tem energia de repouso, massa de repouso é uma forma de energia. Você pode ter a fonte do campo gravitacional, na verdade, não é só a massa. Não precisa ter uma massa materializada. Eu posso ter uma distribuição de energia, um gás de fótons, e um gás de fótons vai gerar um campo gravitacional. Ninguém ali tem massa, mas tem energia. Sei lá, um condensado de neutrinos sem massa vão gerar um campo gravitacional. Então você já começa a abstrair, você vai refinando, né? Então já não é mais massa que gera campo gravitacional, é energia e momento que gera campo gravitacional. Aí você vai num limite mais simples, quando é que essa energia vira massa, e você cai no potencial, né, gravitacional de Newton, né? 1 sobre R, né? G, M sobre R, né? Aí você cai nessa noção, mas você vai apurando. Então eu acho que é a mesma coisa com o eletromagnetismo. Você bota a carga, tira o campo, tira a lei de Coulomb, tira o campo elétrico da carga por de fora. Depois você vai ver, se tiver um regime independente do tempo, você tem a expressão, a equação de Faraday-Lenz, a lei da indução, então você já tem um campo magnético variando no tempo, gera campo elétrico, gera aquela corrente oposta. Então vamos dizer, você vai buscando outras fontes por aí. Depois você vê, mas o campo magnético não é só gerado por corrente. O campo magnético, além de ser gerado por um campo elétrico dependente do tempo, que é a corrente de deslocamento, o campo magnético pode ser gerado também por um domínio de spins. Depois, com a mecânica quântica, a descoberta, né, dos materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, né, você já começa a observar que você tem domínios de spin na matéria, e isso aí pode gerar um campo magnético. É o dipolo magnético como fonte de campo magnético. Não é mais uma corrente. Esse domínio de spin se chama polarização? Esse domínio de spin, não, o domínio de spin, ele se chama, seria magnetização. Então você tem um material, você não tem corrente elétrica, você não tem campo elétrico variando do tempo, mas você tem um material que tem aqueles domínios de spin organizados, material ferromagnético. Isso gera um campo magnético. Então aí você já começa a ver, então tem um campo magnético a partir de coisas que não estão declaradas na equação de Maxwell. Na equação de Maxwell não tem espaço. As duas únicas fontes do campo magnético são a corrente de deslocamento e uma corrente elétrica. Agora, quando você entra, né, com a noção de domínios, né, magnéticos, né, aí você já vê que você tem uma outra fonte. Esse domínio Walls é diferente do domínio Walls é diferente do domínio magnético. Domínio Walls vamos dizer assim, são configurações topológicas de campos escalares. É uma outra coisa, mas não é o domínio magnético que você tem no material, que você tem aquelas regiões de spin alinhadas, né? Como você tem no material ferromagnético. Então é isso que eu estou querendo dizer. A pergunta do Dória é importante para a gente quer dizer, a gente está num curso mais avançado, né? Então é hora da gente romper também com certos paradigmas, né? Que às vezes a gente vai repetindo, né, folcloricamente, sem nem refletir muito bem. A gente às vezes vai dar aula, continua repetindo a coisa que o mestre da gente falou, que o meu mestre falou, e as coisas do mundo mudou. Então hoje a gente sabe que a equação de Maxwell é apenas o ponto de partida para algo muito mais extenso. Então, como a gente está vendo, a gente pode ter fonte de campo elétrico, Bohr-Lindfeld, teorias não lineares. Você tem a fonte do campo elétrico, é o próprio campo elétrico. A gente tem uma situação que a gente tem equações altamente não lineares. Bohr-Lindfeld, olha Heisenberg, eletrodinâmica logarítmica, eletrodinâmica, tem um monte de eletrodinâmica que são não lineares, e você vai obtendo o campo elétrico como fonte. Aqui, as equações de Maxwell são lineares, elas são todas em primeira potência de E e de B. Então o problema aqui é completamente linear em E e B. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um campo magnético servindo de fonte do campo elétrico. E a carga elétrica, esse campo elétrico servindo de fonte do campo magnético. Quer dizer, nesse problema aqui, eu tenho isso aqui igual a zero.
Então o fato de eu ter o campo elétrico gerado por essa carga me dá uma fonte para o campo magnético. Vamos dizer que Q fosse zero. Vou pegar um caso particular. Não tem a anisotropia no setor escalar. Tem essa equação aqui igual a zero. Vamos pegar um caso particular. Então eu tenho essa equação aqui. Se eu tiver essa equação aqui, por exemplo, se o campo magnético... se eu pegar isso aqui igual a zero. Isso aqui é igual a isso aqui. Então o rotacional de B é igual a que é. Então, se eu tenho uma carga por fora, ela gera um campo elétrico. Mas agora a fonte de campo magnético é o campo elétrico que foi gerado por aquela carga. Então eu tenho um B que tem divergência zero e que tem rotacional não zero. O rotacional dele é não zero às custas do campo elétrico. Essa equação aqui é a mesma coisa. Escolhendo o eixo, essa equação aqui fica menos Laplaciano de A igual a psi vetor E. Então quem é o potencial vetor E? O potencial vetor E é a função de gringo Laplaciano, menos 1 sobre Laplaciano, atuando em psi vetor E. Ou seja, quem é a solução desse problema? A x é igual a integral de 3x', vamos colocar assim, menos sinal menos aqui. Aí aqui tem 1 sobre 4 aqui, módulo de x menos x', psi vetor E. Então a solução desse problema está aqui. Então, se eu tenho um campo elétrico, eu tenho potencial vetor magnético. Se eu tenho potencial vetor magnético, eu tiro o rotacional de A e ganho B. Então eu ganhei campo magnético às custas de um campo elétrico. Então é o outro regime. Então, isso não está aqui declarado nas equações de Maxwell. A gente estuda o que é a fonte de um campo magnético. É uma corrente de deslocamento, ou é o domínio de spin. Nesse caso, não é nada. Tem a fonte do campo magnético. É uma carga estática parada, carga estática. Ela gera um campo elétrico, por sua vez é fonte do campo magnético. Então, isso que eu estou dizendo, a gente tem que pensar que a gente parte da carga elétrica como sendo, assim, o primeiro conceito mais intuitivo. Eu não vou chegar no ensino médio para o garoto que tem uma corrente de deslocamento, que é fonte de um campo elétrico, né, ou uma lei de Ampère-Marx, o cara que na equação da indução, mas aí você chega, o conceito mais primitivo é o de carga. Então a gente vai refinando. A mesma coisa lá no ensino médio, a gente chega e fala de uma força, bota um caixote em cima do outro, racha o tijolo, assim, bota no plano inclinado. Tudo isso para você trabalhar o conceito de força. Depois você cresce, você abstrai. Depois a gente vai para chegar no final do curso de física, a gente só fala de Lagrangiano, Newtoniano. Ninguém mais fala de força. A gente fala de Newtoniano, Lagrangiano. A mecânica sai toda dali. Então a gente vai, eu acho que vai abstraindo. Eu acho que o eletromagnetismo ele vai um pouco nessa direção. A relatividade geral é a mesma coisa. Você sai da massa, passa para a energia, aí você pode ter qualquer coisa, né? Uma densidade de matéria, uma onda eletromagnética que gera um campo gravitacional. Por que a onda eletromagnética gera um campo gravitacional? Porque a onda eletromagnética tem uma tensão de energia e momento. Qual é a fonte de um campo gravitacional? É a tensão de energia e momento, não é a massa. Então você pode tirar qual é o campo gravitacional gerado por uma onda de micro-ondas ou por uma onda de raios gama que está se propagando no espaço. É complicado tirar? É pequeno o campo gravitacional, o campo gravitacional é baixo, mas não é zero. Então tem muitas fontes, né? A fonte do campo gravitacional agora é qualquer distribuição de energia. Então eu acho que é por aí que a gente tem que ir amadurecendo, pensando na coisa, né? Então a carga elétrica, ela deixou de ser, né, o objeto de, né, nosso objeto, né, de interesse máximo. Eu acho que você está dando uma evolução do ensino médio para nossos bancos escolares. Não, se a gente for dar aula, estou dizendo, se for dar aula. E eu acho que existe um ponto assim, mais distante, que é a pergunta, até que ponto a origem do campo do eletromagnetismo não está na luz. Sim, é certo. Então, quer dizer, claro que para Maxwell a luz é uma consequência da carga elétrica. Mas sempre fica aquela interrogação, né? Até que ponto a luz, como interpretar uma eletromagnetismo trazendo a luz como origem? Isso. Por exemplo, se você colocasse a seguinte questão, vou só completar isso aqui para a gente depois voltar aqui, vou dar um intervalo daqui a pouquinho. Vamos dizer que se tivesse
tudo, vamos dizer, uma galáxia, você inventa um planeta. Que nesse planeta, vamos dizer assim, não tem vida material, só tem energia. Você é um ET de energia. Só tem luz. A única informação que você tem com o mundo é a luz, ou a onda eletromagnética em geral. Você pode ter informação do universo através de radiação cósmica de fundo de micro-onda, raios-x que vem de estrelas distantes, raios gama, vamos dizer assim. Oi? Anjos. Isso. Vamos lá, vamos colocar nessa questão. Perfeito, a palavra certa é anjo. Você está num planeta angelical, num paraíso, e lá você só tem luz. Só luz. Aí você pergunta, não, cunha não. É só luz. Aí você só tem luz. Oi? Não um lugarzinho. Matéria escura. Dark matter. Então vamos dizer que você está num universo onde você só tem a luz. Aí a pergunta é, se eu só tenho luz, a única informação que eu tenho do mundo é através da luz, eu consigo chegar ao conceito de carga elétrica? Sim. Eu conseguiria escrever as equações de Maxwell? Sim. Se eu só tivesse, a única informação que eu tenho do mundo é luz, eu não conheço matéria, nada é matéria. Eu chegaria às equações de Maxwell pela luz, e aí através das equações de Maxwell pela luz, eu poderia construir, aí para mim nesse meu mundo seria imaginário, construir a noção de uma coisa abstrata, completamente fora da realidade, que é a matéria. Então seria um mundo ao contrário, né? Aquilo que é material é o abstrato, e aquilo que seria não material, o imaterial é que seria o concreto. Ó, a questão é, matematicamente, falando de matematicamente, que essa palavra assim, não é adequada nesse caso, do ponto de vista conceitual da física, se eu vivesse num mundo onde só me chegasse radiação eletromagnética, o meu contato com tudo que para mim, o que é realidade para mim, a minha realidade é onda eletromagnética. Eu consigo construir as equações de Maxwell? A resposta é sim. Como? Por quê? Como? Através da ideia de simetria. Porque a luz, é como você está falando, a luz me dá a coisa mais essencial, que é um absoluto, que é a velocidade da luz. Se eu uso o absoluto da velocidade da luz como meu ponto de partida, como a minha referência de pensamento, aí eu imagino que a gente vai construir um conceito, que é o conceito de simetria. Então, um conceito de simetria, a ideia de que você tem simetria e que você tem a velocidade da luz como um absoluto, você constrói as equações de Maxwell só a partir daí, e aí você pode construir o conceito de matéria a partir daí. Você vai dizer, então a partir da luz eu posso ter associado a luz também alguma coisa que não é a luz, mas que a luz organiza para eu poder compreender, que é a matéria. Você chega ao conceito de elétron, vamos dizer assim, você chega àquilo que pode ser o elétron, aquilo que pode ser o Higgs. Então você tira, vamos dizer, as partículas através da luz. Eu diria que é possível, sim. O conceito fundamental não é, claro que não é assim que a gente estuda eletromagnetismo, não é assim que a gente constrói as coisas, mas se você hoje em dia, com tudo que a gente conhece, a gente quisesse fazer uma viagem de volta, eu não precisaria partir da carga elétrica para construir as equações de Maxwell, não precisaria partir do Biot-Savart para construir o conceito de campo magnético. A própria luz me dá os elementos para eu construir o mundo de Maxwell. Mas como é que você medir a luz? Eu não sou experimental, estou falando do ponto de vista puramente teórico. Teoricamente falando, com a ideia de luz, você consegue construir. Dá, vou mostrar fácil. Pode mostrar na próxima aula. Deixa eu botar na próxima aula. Só para vocês lembrarem. Posso mostrar agora, mas eu acho que vai desviar um pouco o curso depois. Atenção, que a gente vai fazer. Tá. Então vamos lá. Só para dar um intervalo agora. Então, vou organizar isso aqui para dar um intervalo. Então, nós vamos trabalhar com essas equações aqui. Então, por exemplo, uma tarefa simples, que não é tão simples, vocês viram, é a obtenção do campo elétrico gerado por uma carga. Então, para não ser muito bonzinho, eu vou deixar uma tarefa mais complicada. A tarefa um pouco, quer dizer, complicada que eu digo algebricamente. Tudo o que precisar fazer agora, eu já fiz na aula de hoje. Seria calcular, construir os campos, vamos dizer assim, estáticos, E e B, no caso, para uma fonte
estacionária de corrente. Então, usamos que eu tivesse uma corrente assim, uma corrente J, que é um J0, uma corrente constante, vamos chamar de J0, na direção Z. Então, é como se eu tivesse um condutor infinito, quer dizer, uma coisa unidimensional, tem uma corrente aqui nessa direção Z, e uma corrente, vamos chamar até de zero, se quiser, uma corrente I0 na densidade, corrente I0 na direção Z, uma corrente I fluindo na direção Z. Então, todo mundo sabe, o campo elétrico aí é zero, Marcos, pensando em Marcos, campo elétrico é zero, o campo magnético é aquele campo magnético que a gente constrói, né, pela equação de teorema de Stokes aí, e aí a gente tem aquele campo magnético, né, que é zero, né, e sobre 2 é chapéu, campo, né, campo tá. Então a gente tem a corrente assim, tem um campo magnético, a gente tem aquele campo magnético muito simples aí. Mas agora, o problema é esse aqui. Vou até supor uma coisa, vamos supor que o Ki, esse Ki aqui, seja zero. Eu não tenha essa anisotropia. Então, vou trabalhando no caso Ki igual a zero, vou para Ki igual a zero, e Psi constante. Então, com Psi igual a zero, Ki igual a zero, Psi um vetor constante. Então, isso aqui não tem. Então, eu tenho esse termo. Então, no caso estático, não tem esse termo. Não tem esse termo. Tem essa corrente aqui. Então, eu tenho essa corrente, não tem esse termo. Então, tenho esse campo aqui. Então, no princípio, eu teria o campo elétrico aqui, o campo magnético aqui e aquela fonte ali. Então, aqui é zero. Tá? Então, se o campo magnético, se a distribuição de carga é zero, e o campo elétrico é zero, então esse termo aqui seria zero. Para qualquer que seja o que. Então, isso daria dizendo que o campo magnético é zero, que é impossível, se eu tenho uma corrente, eu devo ter um campo. Então, realmente, o campo elétrico não pode ser zero para essa equação não ficar inconsistente. Então, eu tenho que ter campo elétrico e campo magnético no caso dessa corrente. Então, devido agora a essa anisotropia, se esse termo aqui e esse termo aqui vão contribuir para me dar um campo elétrico. E é claro que esse campo elétrico, por consistência, ele deve tender a zero, quando o Psi tende a zero. Se eu tirar o Psi, eu ganho Maxwell. E aí o problema de uma corrente estacionária só gera campo magnetostático. Não tem campo eletrostático. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Rotacional é zero, divergência é zero, então o campo é zero. Mas agora, devido à anisotropia, a corrente estacionária vai gerar necessariamente um campo magnético, o campo magnético vai gerar um campo eletrostático. Então o problema agora é o inverso. Antes era a carga elétrica gerando campo magnetostático. Agora é a corrente estacionária gerando campo eletrostático. Modo de fazer, eles vão cair nos mesmos problemas, quer dizer, no mesmo desenvolvimento técnico que a gente fez aqui para isso tudo, certo? Então fica como tarefa. Vamos dar um intervalo agora e vamos retomar a partir daqui. São 10 para as 6, a gente retoma às 6h10, certo? 6h10 a gente volta. Vamos lá na minha sala.